Olá, bom dia. Jesus é o Senhor, mais uma vez, pela sua misericórdia e graça, a graça do Senhor e compaixão até aqui estamos para fazermos a nossa leitura desse 19 de abril, em Josué, capítulos 19 e 20, Salmo 88, Provérbios 13, 12 a 14 e Lucas 19, 28 a 48. E enquanto lemos, principalmente naqueles intervalos onde precisamos mudar de livros, nós estaremos ouvindo essa canção intitulada Em Cristo Somos Abençoados, e que nós possamos, ao ouvir, tomar posse dessa palavra que é muito central dentro da palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Isso não é apenas uma poesia, uma frase ou título de uma canção ou uma canção. É uma verdade fundamental também, que em Cristo não há quem possa nos amaldiçoar. Pelo contrário, quem quiser ser abençoado tem que nos abençoar também. E se nos amaldiçoar, a palavra diz que esse que tentar fazer isso é quem será amaldiçoado. Então, vamos lá começar com o capítulo 19 de Lucas. Vamos começar pelo Novo Testamento hoje, amém? A partir do versículo 28. Começaremos aqui, depois passaremos para Provérbios, Salmos, depois Josué. Jesus é o Senhor e comecemos sem delonga. Amém. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante e, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Aleluia. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era
cativado por ele. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Aleluia. Provérbios 13, 12, 13 e 14. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Mais um versículo, são 3 versículos, 12, 13 a 14. 12, 13 e 14. Jesus é o Senhor. Vou ler de novo. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso. Isso se refere à palavra de Deus na Bíblia. Graças ao Senhor. Mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 13, 12 a 14. Amém. Uma vez no reino do Filho de Deus, protegidos somos, nunca atingidos. Vamos ao Salmo 88, em nome de Jesus. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega à Tua presença a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Ó Senhor Jesus. Salmo 88. Que poderoso é para nos guardar e livrar de tropeções e imperfeições. Vamos ao profeta Josué, capítulos 19 e 20. Comecemos. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem.
Entolade, Batu, Orma, Ziclag, Bet Marcabote, Azar Susa, Bet Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Ain, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabó. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer, a Etcazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e, rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar. Aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, o seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Pazez. O limite tocava o Tabó, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Betem, Akzaf, Alameleque, Amadi e Mizal, e tocava o Carmelo para o oeste e Sior-Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Rosa, para terminar no mar, na região de Axibe. Também o mar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elefe, do Carvalho em Zaananim, Adaminequebe, Jabneel até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnot-Tabó, de onde passava a Ucoque. Tocava Zebulon ao sul e Azé ao oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Admar, Ramá, Azó, Quedes, Edrei, em Azó, Irom, Migdal-El,
Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Meijarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada, e tomando posse da cidade foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, numa herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Amém? Prossigamos ao capítulo 20 de Josué. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezé, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Amém? Aqui terminamos de ler a nossa porção desse dia, graças ao Senhor. E aqui, enquanto vou fazer aqui a edição do dia, ouçamos aí a canção Em Cristo Somos Abençoados. Do império das trevas, Deus já nos libertou. Para o reino do Filho do seu amor, também já nos transportou. Já nos transportou. E com toda a sorte de bênçãos, generosamente nos abençoou.
nos escolheu e predestinou. O Filho nos redimiu e encabeçou. O Espírito selou e penhorou. Uma vez no reino do Filho de Deus, protegidos somos, nunca atingidos por maldições dos inimigos seus, e ele, por sua vez, está em Deus guardado. Sendo assim, quem nos abençoar também será ricamente abençoado. Mas quem tentar nos amaldiçoar, por estarmos em Cristo, a bênção singular, sua maldição sobre ele mesmo cairá. Todo aquele que o Pai ao Filho dá, este a ele certamente virá. A quem o Filho fora